E uma das maiores lições de humildade que Jesus pôde ter deixado foi a do Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. E a gente precisa muito, meus queridos crismandos, eu, você, a humanidade inteira, aprender a exercitar esse, que eu tenho até como um mantra. Pai, perdoar-lhes, que eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nos injuriam, nos caluniam, nos atiram pedras, não reconhecem o que a gente está fazendo, né? Isso é por parte da família, é no trabalho, é na própria igreja, é tanta coisa, né? Pai, perdoar-lhes que eles não sabem o que fazem. Vamos aproveitar, vamos nos inspirar, vamos nos espelhar no Senhor Jesus, né? É tão bom. Então, creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Estamos na metade. Jesus está vivo. Certo dia, eu fiquei muito triste, já faz uns 3 anos, esse humorista já faleceu, infelizmente, vítima de Covid, né? Talvez alguém saiba, eu não vou citar o nome dele não, que não adianta não. Jesus já tomou conta dele e ele já está entendendo que Jesus está vivo, com certeza. Quem sou eu para julgar ninguém, né? Fiquei triste quando vi, na época, mas disse, Deus tenha misericórdia, porque isso é um pecado contra o Espírito Santo. A não acreditar que Jesus ressuscitou é um pecado contra o Espírito Santo. Tenhamos muito cuidado quando formos proferir alguma palavra, minha gente. Isso é muito perigoso. E se você sentir que fez isso, confesse ao Padre. Padre, eu pequei contra o Espírito Santo. Peça a misericórdia de Jesus por mim, porque eu pequei contra o Espírito Santo. Se você disser que Jesus está morto, peça, porque é um pecado gravíssimo, né? E, infelizmente, esse humorista falou isso, né? Jesus, enfim, ele já está sob as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu lamentei bastante, eu fiquei estarrecida, mas pedi a misericórdia de Deus sobre a vida dele, porque eu realmente temia, né? Não é assim que a gente deve tratar a morte de Jesus, né? Jesus está vivo. Como havia predito, ressuscitou e apareceu várias vezes aos discípulos. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Você já imaginou o que é você perder um ente querido e achar que Jesus está morto? Cabe na sua cabeça, na minha ou de qualquer pessoa católica uma coisa dessa? Não cabe. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a milhares de pessoas. O próprio João, evangelista, diz que se fosse para narrar tudo que Jesus fez depois de ressuscitado, nenhuma biblioteca do mundo, e olha que o planeta é grande, nenhuma biblioteca do mundo conseguiria comportar tantos livros. Jesus está vivo no meio de nós, vivo no meio de nós, ressuscitado. O príncipe da paz, que enquanto Adão fechou as portas do paraíso por desobediência, Jesus é o novo Adão, abriu as portas do paraíso para nós. Então, quando a gente perde um parente, a gente sofre de se acabar. Mas a gente sabe que ressuscitou já junto com Jesus e um dia nós vamos ressuscitar. Então, nunca imagine que Jesus está morto, porque não está. Deus nunca morreria, principalmente o seu filho que ele tanto amou. Jesus está ressuscitado, né? Ao terceiro dia. Outro ponto que me deixa bem, assim, eu não acredito, né? E o católico que acredita não é católico, vá ser espírita, que é melhor, né? Não tenho nada contra os espíritas não, tá? Deixo bem claro isso, me dou muito bem com eles, é uma religião de muita caridade, né? E não julgo ninguém. Se tem uma pessoa que nasceu para não julgar ninguém, que aprendeu a não julgar ninguém, sou eu. Não julgo os espíritas. Mas, infelizmente, eles acreditam em reencarnação. Se reencarnação existisse,
Esse esforço de Jesus para vir à Terra, sofrer tudo que sofreu e ressuscitar, era em vão. Porque a gente ia ter que nascer 300 vidas para poder, não é? Merecer a sublimação da alma, a perfeição da alma, né? Então é uma coisa que eu respeito, quem acredita, né? Mas eu não acredito. Eu acredito em ressurreição, porque foi o que Jesus fez. Jesus não nasceu de novo na barriga de mulher nenhuma. Então, isto para mim já é a maior prova de que reencarnação não existe. Para mim, né? Existem os argumentos, e falam muito na misericórdia de Deus, mas para mim misericórdia é isso. E se existisse, meu Deus, eu ia pedir, eu ia me ajoelhar, mande não de volta, não, tá bom, uma vida só, tá bom, né? Mas não existe. Eu, pelo menos, não acredito. Se você acredita, enfim, que Jesus vá moldando esses seus pensamentos, que vá refazendo um caminho neural de crença em você, né? Porque se somos católicos, não podemos crer em reencarnação, não. Podemos crer em ressurreição, porque foi o que aconteceu com Jesus. Jesus não morreu e na Bíblia tem 300 anos depois Jesus nasceu de novo. E disse, eu sou Jesus, nasci de novo. Né? Ressuscitou. Tá, gente? A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé e São Paulo afirma, com convicção, se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria inútil. Está em 1 Coríntios 15, 17 e 20. 1 Coríntios, já achei, 15, 17 e 20. 15, 17 e 20. 1 Coríntios. E esse Cristo não ressuscitou. É inútil a vossa fé. E se esse Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas não. Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Ele é a chave para todos os que morrem. É morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis já falou, já rezou, cantamos tanto, né? Graças à ressurreição de Jesus, a nossa vida não é um beco sem saída, como é para os que não acreditam em nada depois da morte. Apostamos na certeza da vida eterna. Os cristãos são pessoas cheias de esperança, ou pelo menos devemos ser. Se ele ressuscitou, meus parentes ressuscitaram também. Não vão voltar na barriga de ninguém, não. Eles não vão voltar na barriga de ninguém, não. Eles estão com ele, sob as orientações, a salvaguarda dele, somente. Para nós, a morte não é o fim de tudo. É um acontecimento provisório, pois a ressurreição de Cristo garante a nossa futura ressurreição. Se lhe formos fiéis, como ele mesmo anunciou. Ela não permite a ninguém o desespero. A gente sofre, como eu disse, feito uma condenada, mas a gente vai caindo a ficha dizendo, está sob a salvaguarda de Deus, não tenho o que temer, nada há que ser temido. Então, olha que lindo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, morto, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Próximo ponto, subiu ao céu, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Não bastasse ressuscitar, olhos humanos viram esta ascensão ao céu. E ele disse, não fiquem tristes não, que eu vou mandar um consolador para vocês. E não fiquem tristes não, que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Através de onde, minha gente? Da Eucaristia. Da Santa Eucaristia. E de todas as outras ferramentas que a Igreja Católica dispõe para a gente, que são os sacramentos. Desde que subiu ao céu, sua humanidade tornou-se presente junto com o Pai, em corpo e alma. Assim, na pessoa dele, nossa humanidade liberta do pecado participa da família de Deus, a Santíssima Trindade. E em Mateus, capítulo 28, versículo 19, demorei um pouquinho, mas já achei. Mateus, capítulo 28, versículo 19, ele vai bem fundo nisso. 28, versículo... Mateus, cadê? Mateus 28, 19, 27. 28, 19, versículo. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a bênção sacerdotal conferida aos seus discípulos, certo? Então, essa bênção, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a bênção sacerdotal. Nem Maria Santíssima dá essa bênção. Por isso que algumas aparições onde dizem, Maria está aparecendo, está dando a bênção sacerdotal, eu fico meio com o pé atrás. Porque Maria não dá a bênção sacerdotal a ninguém. Isso foi conferido aos apóstolos e posteriores sacerdotes, certo? Ou pessoas de altíssima autoridade que são os nossos pais. Eles têm o poder de dar a bênção sacerdotal. Eu te abençoo em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Eles resumem em Deus te abençoe, mas eles têm esse poder. Porque Deus conferiu filhos a eles, então eles têm esse poder de dar a bênção sacerdotal. Certo? Revela-nos que ser discípulo de Jesus não quer dizer ser aluno. Nós não somos alunos de Jesus, não. Nós somos seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Imitadores de seus atos e atitudes. Ou pelo menos a gente tem que tentar ser imitador de seus atos e atitudes. Ser fiel em transmiti-los aos outros com o testemunho da própria vida. Como é a sua vida? A sua vida tem um pouco do Evangelho? Eu lembro que São Francisco de Assis, eu gosto muito de São Francisco. Aliás, eu não sei qual é o santo que eu não gosto, né? Mas eu gosto muito de São Francisco de Assis pelas minhas origens. Eu vivi em colégio franciscano, então não tinha como eu não saber de Francisco e Clara, né? Que inclusive essa semana, dia 11, foi dia de Santa Clara. São Francisco, ele era muito enfático nisso, né? E ele disse, tome muito cuidado com a sua vida. Ela pode ser o único evangelho que as pessoas conheçam. Porque tem gente em pleno século XXI que ainda não tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus na mão, porque não tem poder aquisitivo para comprar. Mas se aquela pessoa pobre financeiramente vê alguém com bons testemunhos, ela pode dizer, aquela pessoa ali, acho que Jesus é assim, acho que ela faz o que Jesus quer. É o evangelho que ela está vendo, presenciando. Então, São Francisco de Assis é bem enfático. Tome muito cuidado com sua vida, porque ela pode ser o único evangelho que as pessoas estão presenciando, né? A frase, está sentado à direita do Pai, não significa que Jesus ocupa um lugar, um trono, mas que assumiu a condição de mediador entre nós e o Pai. Quando a gente diz está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não é que ele esteja lá num trono, paradinho, quietinho, né? Só dando ordem, não. Esse vai sofrer e esse vai ser feliz, viu? Não. Muito pelo contrário. Está sentado à direita do Pai como mediador entre nós e Deus, pessoa
primeira da Santíssima Trindade. De fato, como Deus, ele é igual ao Pai, como a mesma honra, poder e autoridade. Como homem igual a nós, fala e intercede em nome de todos nós. Jesus julgará no fim dos tempos os nossos procedimentos secretos, pois não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser reconhecido. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 2. Julgará também o que fizermos de bom e de mal para os outros, pois é a Jesus mesmo que o fazemos. E isso a gente vai encontrar em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Lucas 25, 31 a 46. Vamos de novo para a Bíblia. É bom a gente ler e entender por que a gente reza o credo. Vocês nunca vão esquecer, tenho certeza. Lucas 25, 31 ao 46. Juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cordeiros. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e a seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele lhe responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que os deixastes de fazer. Profundo e chocante isso, né? Mas muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Igual ao Pai e ao Filho, o Espírito Santo pertence à mesma natureza do único Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Manifestou-se diversas vezes na vida de Jesus, no batismo, na transfiguração do Monte Tabor e em todas as outras. Desde sua concepção, o Espírito Santo já se apossou da Virgem Maria. Então, o Espírito Santo anda com Jesus desde sua concepção. Então, é impossível dizer que crê em Jesus e não crê no Espírito Santo. É uma barbaridade e é um pecado, né? Um não está sem o outro. Um nunca está sem o outro. Por obra dele, Jesus foi concebido no Puríssimo Santo. Quer dizer, eu estou lendo, mas eu já estou explicando para vocês. O Espírito Santo anda com Jesus desde a concepção. Não há como separar o Espírito Santo de Jesus. Ele foi um
fiel escudeiro de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto caminhou nessa terra desde o ventre da Mãe Santíssima. Então, isso não quer dizer que se encarnou numa pomba, porque muitas vezes vem a informação de que no batismo ele veio sob forma de pomba, em Pentecostes ele veio como uma pomba e desceu línguas de fogo, enfim. Não quer dizer que encarnou numa forma de pomba ou transformou-se em nuvem ou em fogo. Como é espírito, sem corpo material, escolheu em 3 coisas como sinais de sua presença. Assim, os principais mistérios da vida de Jesus realizaram-se pela intervenção do Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para as tentações. Foi impelido pelo Espírito. Espírito com E maiúsculo, quer dizer Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E o mesmo Espírito Santo trouxe Jesus vitorioso do deserto, né? E o que faz o Espírito Santo na vida da igreja, o povo de Deus? Ele vivifica, ele une e rejuvenesce a igreja. Por isso é chamado alma da igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja. Por ele a igreja manifesta-se no mundo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, pelo batismo somos filhos de Deus, membros do povo de Deus, para quem assim o humano possa participar do divino. O visível do invisível, o que é terreno do que é sobrenatural. A Igreja Católica é o povo de Deus, é o corpo místico de Cristo. A Igreja Católica não é o templo que nós frequentamos, não. Aquilo ali é uma egrégora para que a gente se reúna e para que a gente, em união, em comunidade, traga para junto de nós essa presença coletiva do Espírito Santo. Mas eu sou igreja, você é igreja, todos nós somos igreja, corpo místico de Cristo. Corpo místico de Cristo. Então, não existe essa de, igreja, creio na Igreja Católica, aquele palácio onde o Papa vive. Não, igreja somos nós. Tudo é templo para que nós possamos nos reunir, assim como Maria se reuniu com os discípulos no cenáculo. É a mesma coisa. Mas eu creio na Igreja Católica, eu creio em você, meu irmão, na sua fé, no seu bom testemunho. Eu creio na misericórdia divina sobre todos nós, nos testemunhos que a gente vê num irmão que recebeu um milagre, na Santa Eucaristia, que se distribui para nós. É nisso que nós cremos. Igreja. Na comunhão dos santos. Comunhão é comum, união. A palavra comunhão quer dizer isso. Comum, união. De todos. Santos é uma palavra usada por São Paulo para indicar os cristãos. E a gente confere isso e fica de lição de casa para você conferir. Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Decore, dê uma pausa e vá lá e dê uma olhadinha. Aos que já estão no céu, Maria Santíssima, os santos que se salvaram, nós damos louvor, imitação e súplica. E eles, com o mesmo amor que os distinguiram na terra, intercedem por nós. Santo foi uma palavra dada por São Paulo, mas aí os evangélicos pegam um gancho. Santo é Deus. Gente, vamos conhecer mais a Escritura, né? E saber que esse termo santo, quem deu foi São Paulo.
Aos que estão em estado de purificação, chamamos de purgatório. A Igreja Católica chama de purgatório aquelas pessoas que morrem e ainda precisam se purificar um pouco para subirem ao céu, né? No dia de Todos os Santos, a gente diz assim, a gente conhece os santos canonizados, mas tem tanta gente santa já no céu que a gente nem sabe contar, nem sabe.